TikTok, na página do Senhor Salvador Jesus Cristo. Os vídeos do YouTube agora estou enviando para o Instagram. Minha neta conseguiu passar, não estava conseguindo enviar, agora ela conseguiu. Não sei o que ela fez, também não vou perguntar. Que Deus abençoe o dia de você. Vamos começar hoje o livro dos Salmos 10, 17 e 18. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, pela semana que inicia, obrigado pelo alimento, pela família que você me deu, pelo ministério. E obrigado principalmente por Senhor Deus Santo, em nome de nós pecadores. Obrigado pela luta, pelo deserto. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer que te agrade, Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa minha parentela, Pai Deus, perdoa da minha casa, Pai. Somos pecados, temos pecado e temos que perseguir teu Espírito, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro de Apocalipse, capítulo 10. Não sei o que nós queremos ouvir, nem o que eu quero falar, mas que o teu Espírito tenha falado conosco, para agora o teu santo nome, amém. Irmãos, vamos começar no Salmo 10, versículos 17 e 18. Eu vou ler o versículo 17. Senhor, tu ouviste o desejo dos nossos. Confortará os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. O Senhor ouviu os nossos desejos, o desejo dos nossos amigos, nossos parentes, nossos desejos. Confortará os seus corações, Deus confortará os seus corações, os teus ouvidos estarão atentos para eles. Os ouvidos do Senhor estão atentos para nós. Ele não deixa de atender as nossas petições, as nossas orações, porque Ele tem ouvido o nosso desejo. Ele sabe as nossas aflições. Ele sabe o que nós temos passado. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos ouvir. Os ouvidos dele estão abertos continuamente para ouvir o nosso desejo, as nossas petições. No versículo 18 ele diz assim: os ouvidos estão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Deus usar para fazer justiça a nós, ao órfão. São mais perseguidos órfãos, oprimidos, a fim de que o homem que é da terra, o homem mau, o homem violento, o homem escarnecedor, o homem injusto, não venha mais usar de violência para com os oprimidos que estão nos seus trabalhos, não venha usar mais de violência para com o órfão. Irmãos, é normal a gente ver no dia de hoje, para nós homens, né? Órfãos, crianças nos sinaleiros chegar e pedir um auxílio e as pessoas usar de violência com ele. Mas eu não tenho, vai trabalhar, é o que a gente mais ouve. Então, é o homem que é da terra, porque ele fazer justiça, julgando os necessitados, os órfãos, viúvos, o homem fazendo mal no seu coração. Como está no Salmo 17, o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem ouvido a nossa oração. O Senhor contempla dos altos céus. Ele tem ouvido o nosso desejo, Ele tem ouvido a nossa luta. E Ele abre as portas do céu para nos abençoar. Ele guarda nós do homem falso, do homem violento, do homem transgressor. Vamos passar agora, irmão, o capítulo do YouTube, do Instagram, do YouTube. Esse fica também, mas esse é especial para aqueles que enviam no Messenger. Eu envio esse salmo no Messenger, o pessoal não fala. E agora durante o capítulo eu passo o que eu procuro entender, o que Deus me faz entender da palavra dele. E eu passo também no TikTok. Talvez você vendo aqui, igual eu já passei a mensagem, no TikTok você vai ver de forma diferente.
eu não guardo assim, eu não uso, eu leio o versículo, mas eu não coloco no meu coração, eu espero que Deus venha falar. Quando na minha boca eu tenho que falar. Capítulo 10 do livro de Apocalipse, são 11 versículos, comido por João um livrinho trazido do céu. João tem tido visões, Deus passou, revelações, no tempo do fim, para a segunda vinda de Jesus, o tempo do arrebatamento. Agora, comido por João um livrinho trazido do céu. O que será esse livro? Deve ser a palavra do Senhor. Nós vemos lá no livro de Ezequiel que ele também comeu um livrinho. Se eu não me engano, Jeremias também comeu esse livro. Os profetas falam que na boca foi doce como mel, mas nas entranhas foi doce como mel, mas na boca foi amargo, ou foi trocado, eu não me lembro assim. Mas nós sabemos que os profetas Ezequiel, Jeremias também deu um livro para ele comer, um rolo de um livro. Nós, se eu não me engano, Zacarias também. Aí eu vou lendo e vou entendendo, sabendo. Mas por enquanto vamos deixar no João, né? Mas nós sabemos que outros profetas comeram também. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé sobre o mar, o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas os 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escreva. Aqui nós vimos a voz dos 7 trovões, a revelação que João teve. Não era para aquele tempo, era para tempo distante. A palavra é uma voz, uma conversa que ainda vai ser declarada. Não, nós vimos no livro de Daniel também as revelações, que teve palavra que Deus mandou, que ele selasse, que não era para aquele tempo, era para tempo distante. Essa voz desses trovões, quando João escreveu, a palavra falou porque ele não escrevesse e guardasse. Deve ser para tempos distantes. A palavra do Senhor fala que as coisas reveladas são para nós, mas a que não são reveladas é de Deus. Não devemos querer entrar no oculto de Deus, porque esse só Ele. João teve visões de arrebatamento, da vinda do Senhor, teve visões do Senhor na glória, e agora ele tem esse anjo forte vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Ia ser maravilhoso esse ano, né? Eu creio que um de nós, num canal, se contemplasse, tivesse uma visão dessa, eu creio que não estaria de pé. Eu creio que ele desfaleceria. A pessoa tem que estar bem preparada para ter uma visão, a visão celeste, né? Que essa é a visão de um anjo, a visão celestial. Agora, além de ele ter a visão, ele ouvia a voz do trovão, ele entende, Deus dá a interpretação aí do que o trovão está falando. Que não está oculto, mas para nós está oculto, porque quando ele ia escrever, Deus falou para ele: sela, ou seja, não escreve. Deve ser para tempos distantes, no tempo da oportunidade de Deus. E nós hoje que somos terrenos, quantas vezes nós queremos tentar entrar no oculto de Deus, pensar, descobrir, entender o que Deus está fazendo nessa terra, o que Ele está querendo fazer conosco. Isso é oculto, irmãos, pertence a Deus, não a nós.
O que é para nós, Deus revela. Então vamos aguardar com paciência. Talvez essa voz desses trovões, talvez ela está escrita para quando Jesus vier. Eu não vou falar porque a Bíblia não fala que é. Talvez ela está escrita para o tempo da aflição, da angústia, quando o povo estiver já no governo do anticristo. Essa é a certeza que eu não posso ter. É só um homem espiritual mesmo, um homem que tem discernimento do espírito. Eu não vou falar teólogo porque não tem. Teologia não dá, eu não entendo isso. Só quem é espiritual mesmo. Eu vejo muitos teólogos tentando decifrar palavras da Bíblia, mas é impossível. O apóstolo Paulo, ele era letrado, ele tinha esse tom, mas ele fala que a letra mata, que o que vivifica é o espírito. Não procure teologia. O apóstolo Paulo era teólogo. Então vamos cuidar das coisas espirituais, espiritualmente. Das coisas da terra nós cuidamos como Deus quer que a gente cuide, Ele nos dá sabedoria para administrar o que Ele nos dá. E o anjo que via está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e que nela há, a terra que nela há, e o mal que nele há, que não haveria mais demora. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aqui nós temos entendido que o anjo que via estar sobre o mar levantou a sua mão jurando pelo Deus que fez tudo, os céus e a terra, tudo que neles há, o mar, Deus, o ator e construtor da terra. Ele revelou que não haveria mais demora. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. O mistério. Quando fala, tocar, anunciará, cumprirá o segredo, é o mistério de Deus. Esse mistério que está oculto, a palavra diz que ele revelou aos profetas, mas a nós está oculto, até que toque a sétima trombeta. Quando a sétima trombeta tocar, é a última trombeta, eu creio, aí virá o Senhor na glória, buscar o povo que está preparado. Que nós venhamos preparar, estar nos preparando para quando ouvir o sonido da sétima trombeta, quando os anjos descer, para buscar um povo que foi comprado pelo sangue de Cristo. Um povo que, mesmo sem merecer, recebeu o amor de Deus, o perdão de Deus. Versículo 8. E a voz que do céu tinha ouvido tomou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel. Havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Nós vemos que livrinho palavras duras, palavras de aflição, que ali, enquanto ele estava digerindo, aquelas palavras, na boca estava doce. Mas quando ele vê o fim, o que estava preparado, aí ele se torna amargo. Às vezes a gente não entende o que quer dizer, minha boca foi doce como mel e no meu ventre foi amargo. Quando você come demais, já aconteceu isso comigo quando eu era criança. Aquelas comidas gostosas que minha mãe e meu pai faziam aos domingos, principalmente,
Era gostoso, a gente comia aquelas guloseimas, comia até demais. Barriga inchava, aí ficava amargo no ventre, porque aí vinha os mal-estar, né? Vinha a disenteria, vinha o vômito. E foi assim esse livrinho. É como uma comida gostosa que a gente come. Depois que ela fizer efeito no estômago, nós vamos nos arrepender de ter comido aquilo. Essa foi a voz. O livrinho que o anjo deu a João para comer. Essa é a voz do sétimo trovão. Muitas vezes a gente está calma, estão pensando, correndo para lá e para cá, correndo atrás das coisas da terra. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos ajuntar tesouro no céu. Aqui atrás, ladrão, vai minar. Mas o nosso tesouro tem que estar no céu. Então, irmãos, vamos correr para que Deus nos dê o sustento cotidiano. Se Ele quiser dar mais, seja feita a vontade dEle. Mas não vamos ser ambiciosos para juntar tesouro no céu. Na terra, vamos ajuntar tesouro no céu. Versículo 11. E ele diz, importa que profetize outra vez a muitos povos, e nações, e línguas e reis. Então João passou por aqui, tudo teve aquelas revelações, mas o Senhor mostrou que não importava, que ele ainda tinha que profetizar para muitos povos, nações e línguas. E essa profecia, ela está conosco. Ela está na terra, mas ela vai ser tirada. É a Bíblia Sagrada. Ela está escrita para todo o povo da terra. Para os grandes, para os pequenos, para as nações, para os reis, para os humildes, para todos. E essa escritura, essa palavra nos dá certeza que Jesus virá. Não sabemos o tempo e a hora. Deus mandou que João profetizasse a muitas nações, a muitos povos, reis, grandes, pequenos, humildes. E essa profecia, ela está aqui, irmão. Ela está nas tuas mãos, a Bíblia Sagrada. Temos que procurar aprender para nós nos preparar para aquele grande dia. Jesus Cristo diz, orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que vai nos levar à perdição não é o Espírito, é a carne. Quando a gente deixa a carne dominar sobre o Espírito. Que Deus nos dê entendimento e nos dê entendimento. Para a gente entender o que Deus tem falado conosco. Vamos orar, meu irmão. Senhor soberano, eterno Pai, agradeço pela vida de cada um dos teus filhos, pela minha vida, pela minha família, por mais um dia, Pai. Eu coloco, Pai, na tua mão, Pai, a necessidade de cada um de nós. Pessoas precisando de portas abertas, de causa, resolver a causa da justiça, restauração de lar, precisando de milagre do Senhor, Pai, como aquela jovem lá na Itália, ela está precisando de milagre do Senhor. O homem já deu o veredito, mas eu sei que a palavra não é dele. A palavra é do Senhor, Pai, a vontade do Senhor vai ser feita. Console aquela família, Pai. Eu peço também, Pai, por aqueles que têm uma causa na justiça, que é o nosso advogado. Eu peço que o Senhor abençoe teus filhos, tuas filhas, de saúde, que a paz, Senhor, venha reinar no nosso lar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, o nome é José Jó, cantando Pai da Minha História. 262 inscritos no YouTube. Que Deus abençoe. Jesus Cristo está voltando, meu irmão. Jesus te ama, eu também te amo. Prepara a igreja para encontrar com o Senhor teu Deus. Um abraço, meu Jorge. Uma boa final de tarde, uma boa noite de repouso para a glória do nome de Deus. Um abraço.